Esta é uma história real, que aconteceu na Rússia, e vai te fazer olhar para o seu gato com outros olhos. Em uma noite que parecia completamente normal, uma família dormia profundamente em seu apartamento. Os pais, exaustos, após um longo dia de trabalho, e no quarto ao lado, um bebê descansava tranquilamente em seu berço. Ninguém poderia imaginar que naquele exato momento, um perigo silencioso se espalhava pela casa. Um curto-circuito deu início a um incêndio, mas sem chamas visíveis, sem barulho. Apenas uma fumaça tóxica que começava a preencher todos os cômodos. Nenhum alarme de incêndio disparou. O sono da família era tão pesado que nada parecia capaz de despertá-los. Nada. Exceto um pequeno ser que estava bem acordado. O gato da família. Ele havia sido adotado ainda filhote, e era extremamente apegado a todos, especialmente ao bebê. Era comum encontrá-lo dormindo perto do berço, como se estivesse em uma vigília constante. E foi ele quem percebeu primeiro o cheiro estranho no ar. A fumaça já estava densa, e o instinto do gato gritou que algo estava muito errado. Ele começou a andar de um lado para o outro, cada vez mais inquieto. Seus miados, que antes eram suaves, agora eram altos e desesperados. Ele arranhava a porta do quarto dos pais, tentando de tudo para chamar atenção. Mas nada funcionava. O sono deles era uma barreira intransponível. O tempo estava se esgotando. Cada segundo que passava, o perigo aumentava exponencialmente. O gato, percebendo que seus esforços eram em vão, tomou uma decisão que mudaria o destino de todos. Uma decisão movida por puro instinto e desespero. Ele correu em direção ao quarto do bebê. Com um salto ágil, pulou para dentro do berço. Então, ele começou a fazer algo que nunca havia feito antes. Arranhou e mordeu levemente o bebê. Não era um ataque. Não havia agressividade em seu gesto. Era a única forma que ele encontrou de soar um alarme que não podia ser ignorado. E funcionou. O bebê, assustado, começou a chorar. Um choro alto, forte, agudo, que finalmente atravessou a barreira do sono profundo dos pais. A mãe e o pai acordaram em um sobressalto, não pelo miado do gato, mas pelo choro desesperado de seu filho. No momento em que se levantaram, o cheiro forte de queimado invadiu suas narinas. O pânico se instalou. Eles correram para o quarto do bebê e viram a fumaça tomando conta do ambiente. Sem pensar duas vezes, a mãe agarrou o bebê, enquanto o pai procurava o gato, que estava tossindo perto do berço. Em questão de segundos, eles conseguiram sair do apartamento, escapando por um triz. Do lado de fora viram as chamas começarem a devorar o lugar que chamavam de lar. Os bombeiros chegaram rapidamente, mas já era tarde demais para salvar o imóvel. O fogo consumiu tudo. Móveis, roupas, memórias. O apartamento foi completamente destruído, reduzido a cinzas e escombros. Mas graças à ação rápida e corajosa de um pequeno animal, o mais importante foi salvo. Nenhuma vida foi perdida. A família estava inteira. Estava segura. O gato, o herói da noite, foi levado para um veterinário. Ele havia inalado bastante fumaça e estava com sinais de intoxicação, mas nada grave. Com tratamento e muito carinho, ele se recuperou completamente em poucos dias. Para aquela família, ele deixou de ser apenas um animal de estimação. Ele se tornou um membro da família, um anjo da guarda de 4 patas, um verdadeiro herói. Sua foto e sua história circularam pela internet, emocionando milhares de pessoas ao redor do mundo. Muitos comentários diziam que jamais imaginariam que um gato pudesse ter um instinto de proteção tão forte. A história nos lembra que o heroísmo não tem tamanho e que o amor e a lealdade podem vir das formas mais inesperadas. Naquela noite silenciosa, no meio da fumaça e do perigo, um miado desesperado e uma atitude instintiva foram mais eficientes do que qualquer tecnologia, provando que os laços entre humanos e animais são mais profundos do que podemos imaginar. Às vezes, os maiores heróis são aqueles que andam em 4 patas e dormem ao nosso lado. O que você achou dessa história incrível? Você tem alguma história parecida com seu pet? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. E se você também acredita no poder dos animais, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.